Olá, boa tarde, pessoal. Hoje a aula vai ser de choque séptico. Tá? Vocês vão notar que tem muita semelhança com choque cardiogênico. Tá? Só que aqui tem a diferença de que no choque cardiogênico a principal causa é o infarto, né? E no choque séptico, obviamente, tem um cunho infeccioso, né? Na patologia que vai levar a essa falência cardíaca. Então, esse livrinho aqui é o livro da AMIB. Ele é muito bom. Quem tiver como ter acesso a ele, é uma boa leitura, tá? É de fácil entendimento. É gostoso até de ler, tá? Vale muito a pena. E, se não me engano, alguns alunos tiraram xerox no período passado. Então, só procurar e vocês vão ter acesso a essa literatura que é excelente, feita pela AMIB, e vale realmente a pena. Então, vamos lá. No Brasil, a gente tem cerca de 25% dos pacientes internados, né, no UTI com quadro de sepsis ou de choque séptico, tá? E vários fatores influenciam no prognóstico do paciente, principalmente a idade, né, presença de comorbidades, né, mais como hipertensão e diabetes, doenças renais, né, por exemplo, renal crônico. E se você fez uma introdução adequada do antibiótico na fase inicial, né, na primeira hora da admissão desse paciente, tá? Se você fez uma boa ressuscitação volêmica na fase, né, adequada, isso daí vai mudar o prognóstico do paciente durante a internação. Quanto à fisiopatologia, a infecção pode ser a deflagradora do processo, mas não é necessária para a sua manutenção. Então, o paciente apresenta um quadro infeccioso que muitas vezes a gente trata por parte infecciosa, porém a lesão no órgão, por exemplo, cardíaco ou renal, é tão importante que o paciente acaba permanecendo internado não mais por causa da infecção, né, mas sim pela consequência, pelo estrago provocado por essa infecção. Tá? Temos alguns mediadores que têm efeitos diretos sobre o endotélio vascular, né, alterando a sua permeabilidade, principalmente o TNF-alfa, a interleucina 1, os leucotrienos e o tromboxanos A2. Na fisiopatologia ainda, a principal alteração que a gente tem é a alteração da permeabilidade e no distúrbio do tônus vascular, tá? Que vai resultar na alteração do fluxo sanguíneo, já que entre os mediadores existem substâncias também com potente efeito na vasculatura, como óxido nítrico, prostaglandina, tromboxana 2, serotonina e a bradicinina. Tá? A alteração dessa vasomotricidade associada à falência da contratilidade miocárdica vai determinar a condição de choque séptico, tá? Caracterizada pela baixa resistência vascular sistêmica e, lembra que a gente falou na aula passada, aquele quadro que tinha pegadinha? No choque cardiogênico, o débito vai estar diminuído e no choque séptico ele pode estar normal ou elevado. Então, presta atenção nos erros, é pegadinha em prova. A definição de choque, então, é a deficiência de perfusão tecidual, que na realidade vai representar o quê? Uma grave ou inadequada oferta de oxigênio e substratos às células, tá? Levando ao comprometimento do seu correto funcionamento e da sua integridade. Isso aqui são algumas definições que tem no livro da AMIB, tá? Tipo colonização, infecção, bacteremia, CIRS, tá? Aqui ainda vocês vão ver que ainda tem uma definição aqui da antiga, né? Que é da sepsis grave, mas vale a pena a gente fazer uma leitura aqui, porque tem muita coisa interessante. Não vou falar isso tudo aqui, porque senão vai estender demais. Tá? Mas vale a pena a gente pegar isso aí de novo, para poder dar uma lida nas definições. A CIRS todo mundo já conhece também, tá? Que são algumas respostas inflamatórias, né, que o corpo apresenta para a gente. A gente consegue visualizar isso aí já na admissão do paciente. Tá? Então, a gente tem assim a resposta inflamatória sistêmica, né, tendo 2 ou mais dos seguintes critérios. Estando presente, já confirma já uma resposta inflamatória. Temperatura acima de 38, menor que 36, uma frequência cardíaca acima de 90, frequência respiratória acima de 20. Se o paciente está hiperventilando, consequentemente, quando você colher uma gasometria desse paciente, ele vai ter o quê? Uma PCO2 menor que 32, vai estar reduzido. O paciente pode ter leucocitose na admissão ou até leucopenia, tá? Ou se ele apresentar 10% de bastões. Tá bom? Por exemplo, o paciente tem 18 mil leucócitos com 18 bastões, então o paciente já apresenta já um quadro de inflamatória sistêmica.
No quadro da sepsis, é o critério da CINS, mais uma fonte presumida, e a gente já pula para o choque séptico, que é quando o paciente tem uma hipotensão e não há resposta após infusão de volume, com necessidade de entrar com droga vasoativa. Então, instala-se o quadro de choque séptico. Isso aqui é uma definição mais para a medicina intensiva, que é do PIRO, que a gente avalia que é a predisposição, infecção, resposta do hospedeiro e disfunção orgânica. E a gente vai classificar isso aqui de acordo com o score de SOFA, né, que é de acordo com as falências dos órgãos, para a gente poder avaliar o prognóstico desse paciente. Reação inflamatória sistêmica, a gente já falou, que vai incluir quadros gerais, como febre, calafrio, taquicardia, taquipneia, alterações no leucograma, alterações do estado mental desse paciente, pode haver equilíbrio metabólico através de distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Inflamatório através do nível da proteína C e procalcitonina, que é muito utilizado, tá? Em UTIs de referência, a gente usa a procalcitonina como prognóstico também. Tá? Fatores hemodinâmicos, quando a parte, levando em consideração a parte cardíaca, né? Se o paciente está hipotenso, não está, se tem uma resistência vascular sistêmica diminuída ou não. Metabólicos, não esquecer também do controle glicêmico, tá? Nosso alvo é entre 160 a 180 de glicemia, isso é importantíssimo, tá? A glicose baixa é muito ruim para o paciente, quando a glicose alta também é péssimo para o paciente, então você tentar muito na parte do controle glicêmico. Aí, perfusão tecidual, como é que a gente avalia isso daí? Principalmente pelo débito urinário. Paciente com choque, como no choque cardiogênico, no choque séptico, preferencialmente ele deve estar sondado, para a gente avaliar a diurese desse paciente. Tá? É um erro comum. Ontem mesmo a gente recebeu um paciente lá grave, DPOC com pneumonia, tá? E evoluiu para intubação, instabilidade hemodinâmica, com droga vasoativa, e não estava sondado. Tá? Então, não tem como a gente avaliar a resposta à hidratação. Por exemplo, esse paciente que a gente vai ver na frente aqui, que a hidratação tem que ser bem vigorosa. E como está infundindo volume, eu tenho que saber também quanto que está saindo. Então, não esqueçam jamais de fazer o que? A sonda vesical para o seu paciente, quantificar essa diurese e ver o aspecto que está saindo. Perfusão da pele também, enchimento capilar, torpor e temperatura. Isso aqui veio para poder facilitar a gente na beira do leito, tá? Que é o Kick-Sofra, tenho certeza que vocês já ouviram falar isso daí, com o doutor Luciano. Nós avaliamos o estado mental desse paciente, ver se tem alguma alteração, desorientação, tá? Ver se o paciente tem taquipneia e ver se o paciente está apresentando hipotensão, tá? Então, o Kick-Sofra é uma ferramenta muito útil na beira do leito desse paciente para identificar pacientes com suspeita ou documentar essa infecção que estão sob maior risco de desfecho ruim. Tá? Os critérios usados são, então, uma PA sistólica menor que 100 milímetros de mercúrio, uma frequência respiratória acima de 22 e um Glasgow menor que 15. Tá? Se o paciente tiver igual ou mais 2 pontos, esse paciente tem um prognóstico mais reservado e tem, provavelmente, uma permanência na sua UTI mais prolongada. Tá? O score vai de 0 a 3, então, se tiver 2 ou mais, né, dessas alterações, o paciente já tem que, né, tem que ficar de olho nele, porque ele tem um prognóstico pior. Então, o diagnóstico do sepsis, né, o maior desafio do emergencista, do hospitalista, né, é o seu reconhecimento precoce para ajudar nessa missão. O Kick-Sofra vai ajudar a gente na beira do leito, né, a desenhar já esse caminho para a gente iniciar o tratamento o mais precoce possível. O Dr. Luciano é um grande defensor, né, da sepsis, faz um trabalho sensacional no Hospital de Vassouras e propaga isso também através do mestrado dele. Tem uma grande importância para nós, né, para os outros colegas. Ele serve de espelho realmente, que muitas das vezes passa desapercebido essas alterações que são bem simples e muda completamente o prognóstico do paciente. Então, sempre lembrar do Kick-Sofra, tá? A frequência maior que 22, alteração do estado mental e hipotensão no paciente. Tá? Lembrando que a necessidade de estar, lembrando sempre a necessidade de que este doente apresente sinal de infecção, tá? Você tem que colher uma boa história desse paciente, se ele teve febre, tá? Alguma coisa que pode levar a algum sinal de infecção, uma tosse produtiva, uma urina com odor forte, uma boa anamnese vai ajudar bastante, tá? E pacientes com suspeita de sepsis se encontram fora do hospital, na admissão no pronto-socorro ou mesmo internados no hospital geral, podem ser identificados rapidamente através de uma pontuação maior ou igual a 2 no Kick-Sofra. É uma coisa fácil, simples, mas eu tenho certeza
que quando chega um paciente, chega um vovozinho lá que não está respondendo direito, está com perda de apetite, todo mundo coloca ele no corredor, pede o exame de sangue e esquece de fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação desse paciente. Tá? Ninguém faz o PICSOL. Então, vamos começar já a lembrar, toda vez que chegar um paciente com uma suspeita de infecção, com um quadro infeccioso em atividade, tem que fazer o PICSOL para você já tomar as medidas iniciais, que são importantíssimas. É uma hora ouro, realmente. Então, aqui a gente colocou uma definição na esquerda, as definições antigas, tá? E na direita, as definições novas. Na sepse, a gente vai ter o CIRPS, né? Que é o que a gente já falou, relacionado à temperatura, frequência cardíaca, respiratória, presença de leucocitose ou leucopenia, mais uma suspeita de infecção. Tá? Na definição nova, a gente vai utilizar a suspeita e a documentação de uma infecção, mais o critério do PICSOLO, ou o paciente apresentando duas ou mais alterações do SOLO, que é um outro score que a gente vai ver na frente. A sepse grave, ela saiu, tá? Mas a gente vai ver que grande parte dessas coisas que tem aqui na sepse grave, a gente vai ver nos pacotinhos das horas, né? 1, 3 e 6 horas, né? Que é a avaliação da pressão desse paciente, uma TAM, lactato, que é importantíssimo, um lactato na admissão acima de 7 é um prognóstico sombrio para esse paciente. Tá? Durante a atividade física extenuante, nós mesmos podemos apresentar um lactato até em torno de 5. É tolerável. Mas um paciente que chega para você com uma enfermidade, com quadro de sepse, com lactato aumentado, fica de olho que esse paciente tem um prognóstico ruim. Tá? Não esquecer dos outros sistemas, igual eu sempre falava na aula presencial para vocês. Tá? Da parte da vesícula, da parte da coagulação, do fígado, do rim. Então, são coisas que nós temos que pedir no exame, né, na admissão desse paciente, para poder avaliar se tem alguma lesão em algum outro órgão já. O choque séptico, né? A gente tem o quê? Um foco infeccioso, tem a sepse, mais hipotensão, né? Só que no choque, para se caracterizar o choque, nós fazemos a resposta, fazemos uma hidratação vigorosa nesse paciente, tá? Para quanto que a gente faz? De 500 a 1.000 ml de soro. Abre o sorinho para poder correr, para a gente ver se vai ter uma resposta hemodinâmica. O paciente chegou com pressão de 9/6, fiz 1.000 de soro, a pressão foi para 11, 12. Opa, bom, esse paciente teve uma resposta hemodinâmica após uma hidratação. Se a gente faz essa etapa rápida de hidratação e o paciente não apresenta melhora nenhuma, tá? Aí a gente tem que lançar mão do vasopressor, aí sim instala-se o quadro de choque. Tá? Na definição nova aqui do choque séptico, a gente tem o quê? Então, a sepse, a necessidade de vasopressor, a gente já explicou como é que funciona, e a dosagem do lactato. Tá? A gente vai ver que nem todos os locais têm lactato, mas se tiver disponível, faz parte da admissão desse paciente solicitar esse exame para poder saber qual vai ser o prognóstico dele, ajudar no prognóstico. Isso aqui foi retirado do Survive Sepsis, tá? Ficou um pouquinho mais didático para vocês, depois a gente pega para poder ver essa aula de novo, assistir com calma, vamos fazer uma boa leitura, tá? Da sepsis grave tem a definição antiga, a definição nova e o choque séptico, tá bom? É justamente o que a gente falou, mas em esqueminha tem gente que gosta mais, por isso que eu coloquei aqui. O que sofro, novamente, tá? Para a gente não esquecer. Na respiração, a gente vai ver uma baixa PO2, na coagulação, a gente vai avaliar uma trombocitopenia, na função hepática, elevação de bilirrubinas, TGO e TGP também. Na parte do cardiovascular, a gente vai ver hipotensão no sistema nervoso central, alteração do nível do estado mental desse paciente. E na função renal, elevação de creatinina e diminuição do débito urinário, até a oligúria, até a anúria. Juntando o KICK-SOFA com o score de SOFA, tá? No aplicativo Whitebook tem disponível, né? Está até escrito aqui embaixo, que facilita para a gente calcular. No hospital daqui de Três Rios, nós temos um aplicativo no computador, que facilita bastante para a gente fazer o score, tá? Porque fazer de cabeça é praticamente impossível. Aqui está um esqueminha só para a gente poder ver os sistemas que eu costumo falar para vocês que a gente tem que avaliar, tá? Durante a internação do paciente, para poder ver se está tendo falência de algum deles. Se o paciente tiver mais de 4, 5 sistemas acometidos, esse paciente tem um prognóstico muito reservado. Mas quem tiver dificuldade de lembrar isso aqui, a gente tem um aplicativo que é muito útil na nossa vida hoje, tá? Que ajuda a gente a fazer essa pontuação, esse score e definir o prognóstico desse paciente. Eu não preciso decorar, é para a gente ter o conhecimento aqui, depois a gente pega, estuda e vamos treinando no dia a dia com o score no aplicativo.
Isso aqui é o SOFA também, é o score de SOFA, que é o que a gente já falou aqui atrás. Definição antiga, né, as definições, né, de sepsis, choque séptico, que a gente já falou. E aqui são os pacotinhos. O mais importante é o pacote da primeira hora, é a admissão do paciente. Eu canso de falar isso daí com vocês, tá? Quem já rodou conosco, no modo de emergência, sabe que a gente bate bastante nessa tecla, o Luciano também. Na admissão do paciente, é importantíssimo você já iniciar uma conduta adequada para diminuir a chance desse paciente ter um desfecho ruim. Tá? Então, na primeira hora da admissão, a gente tem que dosar esse lactato do paciente, tá? Se possível, obtenção de hemoculturas, tá? Antes de iniciar os antibióticos, tá? Colher hemocultura em 2 sítios diferentes, tá? Iniciando antibiótico, escolher um de amplo espectro, aí vai depender da comissão de infecção hospitalar de cada unidade, tá? Infelizmente, na unidade igual a UPA, que é um pronto atendimento, a gente não dispõe de comissão de infecção hospitalar, mas a gente já sabe mais ou menos quais são as bactérias prevalentes que chegam para a gente na emergência, então a gente dispõe de alguns medicamentos. Quem roda com a gente lá sabe que facilita a gente introduzir um antibiótico bom e que vai suprir nossa necessidade na fase inicial. Mas no hospital, por exemplo, a flora já é diferente, aqui chega lá, no hospital daqui de 3 dias, então a gente já opta por usar outro tipo de fármaco na admissão do paciente. Então, quando vocês estiverem trabalhando ou rodando no hospital, no estágio, pergunta, né, quais são os antibióticos que vocês têm disponível, tá? Qual que é a indicação e a referência do infectologista para você iniciar um antibiótico no paciente que chega com uma suspeita de sepsis. Isso é importantíssimo iniciar na primeira hora. Tá? Já iniciar uma ressuscitação volêmica com 30 ml por quilo, de cristalóide de preferência, né? Para tratar e corrigir essa hipotensão, ou nos quadros lactatos se tiver maior que 4. E iniciar vasopressor se o paciente apresentar hipotensão, mesmo após a ressuscitação volêmica agressiva. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Eu tenho certeza que vocês já viram isso, uma ambulância corriqueira chegar. Ontem mesmo estava de plantão, chegaram vários pacientes vovozinhos com quadro de hipotensão, com dificuldade de deglutição, o paciente perde o apetite, não quer interagir com o familiar. É muito fácil a gente ver, chega a ambulância, coloca o vovozinho na maca e o vovozinho fica ali esperando o plantonista chegar para poder avaliar esse vovozinho. Enquanto isso já passou 30 minutos, 40 minutos. O médico vai lá, avalia ele, eu acho que pode ser uma pneumonia, um fixo urinário. Pede o raio-x, exame de sangue, exame de urina. Daqui a 2, 3 horas fica pronto. Nesse tempo, a gente já perdeu ou propiciou uma piora importantíssima para esse paciente. Então, quando admite um paciente desse, se suspeitou de infecção, não tiver como colher a hemocultura, já inicia um antibiótico de amplo espectro, já numa dose dobrada, por exemplo, ceftriaxone, em vez de fazer 1 grama de 12 em 12 horas, a gente já faz uma dose dobrada de 2 gramas direto no paciente, ensina hidratação para esse paciente, antes mesmo de chegar no resultado dos exames, porque você melhora o prognóstico desse paciente durante a internação. Tá? Eu tenho certeza que já viu isso daí, vovozinho chega, daqui a 3, 4 horas só é que vai ser discutido o exame desse vovô e vai ser decidido se vai internar ou não. Aí realmente para a gente poder correr atrás depois fica muito mais difícil. Então o principal para a gente aqui é esse pacote da primeira hora. Tá? Esse aqui é um divisor de águas. 3 horas, tá? A gente vai medir novamente o nível de lactato desse paciente, vamos avaliar as hemoculturas, tá? Se foram colhidas, a administração do antibiótico a gente já fez na primeira hora, e vamos avaliar se teve uma resposta importante, né? Se teve resposta boa ou não à hidratação desse paciente na primeira etapa. Se teve uma resposta boa, continuamos com a hidratação, né? Com 30 ml por quilo. Na literatura, geralmente, eles falam de 20 a 30 ml por quilo de cristalóide. Se não tiver cristalóide, vamos usar o fisiológico, né? O cristalóide é o expansor volêmico. E o pacote de 6 horas, tá? Que vai incluir o quê? O paciente fez a reposição volêmica, não houve uma resposta satisfatória, mantém hipotenso, tá? Então, o que a gente faz? Manter um PM menor que 65, o nosso objetivo é manter uma PAM maior que 65, a gente vai lançar a mão de vasopressor. Foi o que a gente viu na aula passada. Qual que vai ser a nossa escolha? Noradrenalina, tá? O drip a gente já aprendeu, tem local que você vai trabalhar que vai ter um padrão de 20 ml de noradrenalina para 80 de soro fisiológico, tá? Em outros locais vão ser 16 ml de noradrenalina para 84 de soro.
Tá bom? Então, tem que pesquisar também quando você for dar o plantão, for acompanhar o plantão, quais são os livros que vocês têm disponível na emergência. Para você já ter em cabeça, já, né, na mente, como e quando utilizar esses medicamentos. Então, um pacote de 6 horas que o paciente não teve uma resposta volêmica adequada, tá? Vai ter que se lançar a mão do uso do vasopressor. Não esquecer da dosagem do lactato, tá? A gente vai fazer isso daí seriado. Se tiver com lactato aumentado, isso daí é um sinal de mau prognóstico do paciente. Então, tem que dosar. Se tiver procalcitonina disponível, vale a pena a gente pedir. Então, o pacote de 6 horas, principalmente, vai ser o quê? A avaliação da parte hemodinâmica desse paciente, né? E a dosagem desse lactato. Isso aqui fala para a gente, né, da hora ouro, que o time zero, né, é o tempo de apresentação do seu paciente, é importantíssimo, tá bom? Se vocês for verem aqui já vai falar já realmente tudo que a gente já conversou, né, que a administração do antibiótico de largo espectro, medir o lactato, tá, nutrição de hemoculturas, uso de vasopressor, tá? Não precisa ficar esperando demais para poder iniciar o vasopressor. Fez 500.000 ml de soro, o paciente não apresenta uma resposta boa, continua hipotenso, a gente tem que aumentar a perfusão desse paciente. Tá? Temos que aumentar a PAM desse paciente. Entra com droga vasopressora, melhora a perfusão, melhora a pressão do paciente. E se houver uma melhora importante após o uso da antibiótico terapia adequada, invariavelmente esse vasopressor vai ser retirado precocemente. Tá? Então não espera piorar demais para poder correr atrás, porque, né, às vezes não vai ser o suficiente, não vai conseguir correr atrás, o paciente não vai ter um prognóstico bom. Então, sempre lembrar, o paciente chegou com um quadro de infecção, por favor, atenção, tá? Não espere exame para poder iniciar a terapia nesse paciente, tá? A gente trata o paciente, a gente não trata o exame, tá bom? Quanto antes for iniciado a medicação, melhor o prognóstico do paciente, tá? Quanto à monitorização, é bem simples, né? Vai ser a avaliação da monitorização da pressão arterial. Não esquecer jamais da sondagem vesical, quantificar a diurese desse paciente, tá? A oxigenação de OBT através da oximetria de pulso, exame laboratorial, sempre englobando série vermelha, ureia, creatinina, tá? O sódio, potássio, são eletrólitos importantíssimos, magnésio, TGO e TGP, se tiver disponível, o PCR, procalcitonina, lactato, tá bom? Não esqueçam disso daí, tá? E além disso, o coagulograma também. Tá? Até porque a primeira alteração que dá quando o paciente tem insuficiência hepática é um TAP alargado. Então, isso auxilia muito, tá? Com emergencista, já intensivista. Se tiver com coagulograma alargado, já sabe que o fígado dele já não está bom. Então, a gente tem que lançar a mão de todos esses exames na fase inicial, faz a coleta, já inicia um tipo de terapia desse paciente, e depois a gente avalia e vai fazendo os corpos sopa para poder saber quais são os órgãos que estão afetados. Tá? Porque a gente vai ver que no finalzinho das contas, esse ciclo, a gente vai evoluir com disfunção múltipla de órgãos e sistemas. Tá? Falência múltipla de órgãos. E isso é muito devido do quê? De uma má intervenção, uma má abordagem na fase inicial desse paciente que chega para você na emergência. E o cateter de artéria pulmonar, por sua mudança, a gente já falou também no choque cardiogênico. Quanto ao tratamento, que a gente tem que ter em mente, o diagnóstico tem que ser precoce, tá? Nem sempre vai ser extremamente preciso, mas diagnosticou, foi pelo kick-sulfa. Esse paciente tem mais de dois pontos no kick-sulfa, né? 2 ou mais, esse paciente já tem uma importante, né? Uma chance boa de ter a sepsis, tem que iniciar a anticoagulterapia precoce, tem que colher hemocultura se estiver disponível, tá? Erradicação do sítio ou do foco infeccioso, se for cirúrgico, ontem internei um paciente com pé diabético com foco, ele operou há 10 dias, fez amputação de 3 dedos do pé e entrou com muita febre para a gente, com prostração. Então a gente teve que erradicar também, fazer um debridamento lá para poder tirar essa infecção que estava no coto cirúrgico dele. Controle de fatores lesivos e ressuscitação volêmica precoce de 20 a 30 ml por quilo, tá? Um coloide ou um cristalóide. Suporte hemodinâmico, a gente já viu como é que faz com noradrenalina, tá? E o corticoide aqui, isso aqui é um bizu, tá? Isso aqui fala também no survival sepsis, mas é um bizu para a gente. Aquele paciente que está com droga vasoativa em doses cada vez mais altas, fazendo noradrenalina com 20, 30, 40 ml de noradrenalina,
tá? E esse paciente não apresenta uma boa resposta, a gente lança a mão da corticoterapia, tá? Pode ser a hidrocortisona, 100 miligramas de 8 a 8 horas. Isso aqui a gente faz durante 3 dias. Isso aqui tem uma relação com o aumento também da biodisponibilidade dos receptores de noradrenalina. Então, a gente tende a ter um efeito melhor da droga vasoativa com o uso desse corticóide. Mas como é que a gente faz isso? Nós fazemos durante 3 dias somente. Tá? A gente fez durante 3 dias e o paciente não apresentou melhora, então não vai ter uma boa finalidade, não precisa manter esse medicamento. Então, a gente inicia isso na prescrição, a gente coloca D0/3, e a gente faz durante os 3 dias. Na maioria das vezes, o paciente tem uma boa resposta pressórica após o início da corticoterapia. Tá? Passou do 3º dia, o paciente continua dependendo de dose altíssima, então não tem fundamento a gente manter mais esse medicamento. Então, um grande bisu é bastante utilizado. Na aula de choque séptico, então, a gente tem esses pontos chaves. Isso aqui é exatamente igual está na apostila da ANIP, tá? Do Survive Sepsis. Que é o quê? Uma rigorosa avaliação clínica, sempre importante, tá? Métodos de monitorização desse paciente crítico. A reposição volêmica deve ser sempre precoce e vigorosa. O cateter de Swan-Ganz que a gente viu no choque cardiogênico terá uma grande valia para a gente poder avaliar o débito cardíaco desse paciente, ver se a hidratação está sendo efetiva ou não, tá? Mas nem todos os locais têm disponível. A droga vasopressora preferencial é a noradrenalina. O débito urinário mínimo é de 0,5 a 1 ml por quilo hora, então o paciente tem que estar sondado para você calcular quanto está saindo de volume desse paciente. Afinal, você está hidratando ele vigorosamente, então eu tenho que ter o cálculo de quanto que entra no paciente e o volume que sai. O paciente tem que estar sondado. Tá? E não esquecer a dosagem no nível sérico de lactato, tá? Gasometria, avaliando o PCO2, PO2, saturação desse paciente, tá? Gasometria, tecido arterial, saturação venosa também, né? Se você tiver um grande centro aí, você consegue fazer. Então, são exames que a gente conversou um pouco lá atrás, de sede vermelha, função renal, eletrólito, dosagem de função hepática, coagulograma, bilirrubina, faz parte da avaliação dos corpos SOPA, que a gente vai ver quantos sistemas estão acometidos nesse paciente. Tá? A alteração do estado mental desse paciente já vai contar, a alteração hemodinâmica conta, parte da ventilação já conta. Aí já tem 3 alterações, 3 sistemas. Se o rim estiver ruim, por exemplo, mais um sistema acometido, com fígado, com coagulograma alargado, o paciente já tem 5 sistemas acometidos. Esse paciente tem um prognóstico sombrio. Tá? Tem grande chance de envolver com disfunção múltipla de órgãos e sistemas. Então, nunca se esqueçam disso. Eu sei que vocês têm um excelente professor, o Luciano, tá? Ele é um defensor fervoroso da sepsis. Então, vale a pena. Quanto antes a gente tratar esse paciente, fizer uma intervenção vigorosa, esse paciente consegue sair melhor do quadro infeccioso. Tá? Como eu combinei com vocês, a aula de choque séptico ela é bem simples, é bem fácil. Tá? Só tem algumas definições e o principal é lembrar da primeira hora. Essa primeira hora é o que vai definir, né, o caminho que esse paciente vai seguir. Se é o caminho da melhora ou é o caminho do prognóstico sombrio. Tá? Muita atenção antes de poder apoiando os exames, já sabe já quais são os preferenciais, quais que são que a gente tem que solicitar na fase inicial. Não espere chegar no exame para poder tratar o paciente. Tá? Pode ser tarde quando chegar o exame, o paciente já pode ter tido o pior. É importante, em vez de evoluir com uma internação em enfermaria, esse paciente provavelmente vai evoluir com internação em UTI. Em poucas horas o paciente realmente piora demais. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a primeira hora é a importante divisor de águas. Coleta de exame, boa história, colhida, tá, com o paciente ou com o familiar, já iniciar antibiótico-terapia, avaliar através do PICSOFA se tem alteração ou não, tá, se esse paciente vai precisar de uma atenção maior ou não, e quanto antes tratar, logicamente, vai ser melhor. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o choque séptico?